Bom dia, amigos. Estamos nós aqui, graças a Deus, para dar continuidade no aprendizado do Evangelho, lendo lições e tentando entendê-las para que os nossos atos, nosso trabalho, nossa boa vontade seja cada vez melhor. Vamos rogando a Jesus que nos conceda a inteligência necessária, o raciocínio necessário para que nós possamos passar as suas leis que Ele nos ensina com clareza, para que todos aqueles que ouvirem possam aprender conosco e juntos vamos formando um grupo imenso, Senhor, de tarefeiros da Tua vinha de boa vontade. Abençoa-nos, envolvendo-nos a cada um em Tua luz de amor e paz. Graças a Deus. E nós estávamos escolhendo lições, caiu em nossas mãos, porque nossos amigos espirituais nos ajudam sempre. Emmanuel, dizendo para nós da fé inoperante. Ele começa com uma frase de Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 17. E ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, quando Tiago diz isso para nos alertar, ele diz assim: você pode ser religioso, não importa que religião pertenças, mas religiosos, aquele que se liga a Deus, e ora, pede e espera, né? Sem muito trabalho, sem muito a fazer, né? E ele nos alerta que se nós simplesmente queremos colher sem semear, vai ser difícil, muito difícil para a nossa caminhada. Então, porque a nossa semeadura, depende da nossa semeadura a colheita que nós vamos ter. E se nós não semearmos, nós não teremos colheita. Isso não seria um castigo divino, não, porque Deus não castiga, Ele ensina. E Ele nos ensina que o trabalho faz parte da nossa caminhada para que haja progresso na Terra, no planeta, e haja progresso de entendimento para cada um de nós, né? Então, o Emmanuel diz assim: a fé, quando ela é inoperante, é problema credor da melhor atenção. Nós precisamos prestar atenção, né? Em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba passagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar um campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa experiência, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança
nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo a matéria-prima vai repousar indefinidamente no caminho da desintegração. A crença religiosa é um meio. O apostolado é o fim. Então, o nosso querido Emmanuel, ele chama a nossa atenção para que a gente use de tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, a gente usa num trabalho de amor, de fraternidade. Ele fala que a crença religiosa, ela é simplesmente um meio de trabalho. Não importa a religião que estivermos, importa o nosso pensamento que vai direto a Deus, a Jesus, e consigamos entender aquilo que Ele nos trouxe como leis divinas. E a lei divina maior, a primeira em todas elas, como Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, todas. Não colocarmos nada na frente desse amor e amar ao próximo como desejaríamos que fôssemos amados também e respeitados também. E para que nós possamos amar ao próximo, nós precisamos conhecê-lo, né? E esse conhecimento nos traz uma certa liberdade. E se a gente quiser ser livre e ser feliz, como nós esperamos, o trabalho faz parte da nossa caminhada. E nós nos entregamos assim ao trabalho material que nos dá o sustento, e muitas vezes nós passamos do limite desse trabalho material, colocando ele em primeiro lugar em tudo. E depois, se der para fazer alguma coisa, a gente faz. Se não, nós pensamos que não tem problema, né? Ganhei aquilo que é meu sustento, o resto não tem importância. E quando nós aprendemos com Jesus, a gente percebe que tem sim muita importância. O trabalho material nos dá o sustento do corpo, da família. O trabalho espiritual nos dá o sustento do espírito. E é por isso que nós somos religiosos, porque nós buscamos em Deus a força, a coragem, o discernimento, aprendendo as leis divinas, né? E tem uma parte do Emmanuel que ele diz assim: quando você faz alguma coisa a alguém e simplesmente você oferece algo para se ver livre daquela pessoa, às vezes a gente dá um dinheiro na rua só para que a pessoa se afaste. A gente vira uma esquina para não encontrar determinadas pessoas. Quando muito a gente passa por perto e fala um bom dia, uma boa tarde, um cumprimento qualquer, já é alguma coisa do nosso trabalho. Mas não é um trabalho da forma como Jesus nos ensina. Agora, quando nós somos realmente religiosos, quando nós acreditamos que Deus é o supremo amor de tudo e que Jesus nos ensina esse amor maior num trabalho lindo que Ele fez na Terra, a gente procura seguir os seus ensinamentos. Ele se propôs a curar, a matar a fome, a sede, né? Ele se propôs a caminhar pelo mundo na época em que ele esteve entre nós, e hoje ele caminha muito mais, ensinando através de exemplos que ele mesmo praticava. Quando nós entramos numa igreja,
numa casa espírita, num templo evangélico, ou seja lá qual for a religião, a gente não pode esquecer, Emmanuel diz, que Jesus está na porta. E a cada um que entra, ele pergunta: que buscais? Muitas vezes a gente vai lá só para pedir. Outras vezes a gente já aprendeu a agradecer. E outras vezes ainda a gente vai pedir, mas se propondo a trabalhar com afinco, suprindo com as sementes de amor e de fraternidade algo que falta ao nosso próximo, porque a gente sabe que quando a gente supre o outro, seja num olhar mais amoroso, seja numa palavra de conforto, seja numa ação fraterna, né? Quando nós não entregamos por entregar, mas entregamos porque sentimos que o outro realmente é nosso companheiro de caminhada, não importa em que situação ele esteja, mas é um companheiro de caminhada, por isso ele está tão perto. Então aí a gente pode pedir, esperar trabalhando e agradecer, certamente. Porque acima de tudo aprendemos a ser fraternos. Acima de tudo aprendemos a respeitar o outro e agradecer a Deus tudo que temos, por menos que fisicamente e materialmente tenhamos, mas temos um mundo imenso de amor e de luz, né? De um sol, de um dia que abre sua luz e nos acorda para que nós possamos ter novas oportunidades de aprendizado e trabalho. Emmanuel termina dizendo assim: a celeste confiança ilumina a inteligência para que a nossa ação benéfica se estenda, improvisando em toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato um posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente possa viver. Então, nossa, que coisa mais linda, quando ele diz que quando nós realmente fazemos desse grão de mostarda, que é a fé, que a gente entende tão pouco de fé, mas que a gente tem uma esperança imensa de poder pertencer a um grupo onde Jesus trabalhe, onde Jesus ali está nos ensinando através das suas leis. E quando a gente começa a desenvolver esse embrião, a gente se coloca como trabalhador da vinha, dessa vinha onde ele diz que tem tão poucos trabalhadores. Mas é pouco pelo entendimento que nós ainda temos de trabalho. Trabalho que nos sustente, trabalho que nos sustente o espírito. Esse é o mais importante, porque quando o nosso espírito está fortalecido, está sustentado por um trabalho de amor e um trabalho de fraternidade amorosa, certamente a nossa semente brota, a gente tem o que colher e filho nenhum de Deus passa por necessidades maiores do que aquela que
ele deixou de fazer no trabalho, né? Porque se ele se dedica, ele tem. A dedicação é uma semeadura maravilhosa. E aí Emmanuel diz assim: guardar, pois, o êxtase religioso no coração sem qualquer atividade, nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço de caridade e de educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, assim, eu agora estou muito ocupado no meu trabalho, certamente. Mais tarde, quando o meu trabalho estiver da forma que eu quero, aí eu vou talvez fazer alguma coisa. Ah, mas aí eu sou tão ignorante, não sou capaz. E são coisas que a gente ouve normalmente. Agora estou muito ocupado, ou então agora estou numa idade avançada, mas que a minha certamente não está. E não aprendi nada, não consegui, porque só trabalhei para amontoar aí as coisas que eu desejava. Então, ninguém pode viver sem o trabalho físico e sem a remuneração desse trabalho para que a gente possa realmente alcançar os nossos desejos físicos, né? Ninguém pode, certamente. Mas também ninguém pode deixar de fazer trabalhos espirituais no momento em que nós arrumamos durante o nosso dia, uma vez por semana, fazemos algo que nos dê uma sustentação imensa para que nós possamos continuar no trabalho material. A gente vai ter um espírito sustentado por Deus, pelo Mestre, né? Porque a nossa boa vontade, acima de tudo, arrumamos ali um tempinho do nosso dia para nos dedicarmos a alguma coisa. E aí eu aproveito dizer que a Casa Espírita, eu não posso falar de outras igrejas porque eu não frequento, mas a Casa Espírita está tão necessitada de trabalhador que está se colocando de lado por falta de tempo. Não é um chamamento de atenção, muito menos uma cobrança, mas é um alerta. Quando Emmanuel nos diz que nós podemos correr atrás de tudo que nós quisermos, mas que abrimos um espaço de pelo menos uma vez por semana para divulgarmos o Evangelho através do amor, da fraternidade, como Deus nos espera de nós e como Jesus nos ensina e também está esperando que nós entendamos essa parte. Tem uma carta do Emmanuel, eu sei que eu vou me alongar um pouco, mas ele fala assim: remuneração espiritual. É uma carta de Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, onde ele chama a atenção para que se fale menos, mas se estude mais e que se produza mais, né? Espiritualmente falando, em dedicação de trabalho com Jesus. E Emmanuel diz assim: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual, respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, nos ensina a conhecer as dificuldades e os problemas do próximo, nos induz por isso mesmo a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo,
nos imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, nos amplia o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Mas quando o trabalho se transforma em prazer de servir, até aqui ele falou do nosso trabalho porque eu gostaria de oferecer alguma coisa, vou tirar do meu dia e vou lá, vou fazer alguma coisa de bom, até para ficar mais ou menos quite com a lei, né? Mas ele diz, quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, ela manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Quer dizer, quando ela nos encontra no trabalho de amor, porque nós amamos servir e porque nós estamos ali de coração aberto, tudo aquilo que fizemos de errado, que deveríamos estar recebendo sob o efeito de uma causa mal feita, a justiça divina manda que a execução dessas leis seja suspensa por tempo indeterminado. Vai depender de quanto nós fizermos, de quanto nós nos dedicarmos para que essa lei seja sanada, né? E de repente aquilo que deveríamos pagar numa dor ou sei lá, numa coisa qualquer que nos chamaria para lágrimas e para desesperos, com trabalho de amor isso seja sanado. E quando ocorrer um momento oportuno, o nosso contato indispensáveis com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício vai aparecer em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se converterão espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as nossas penalidades, aquelas em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos sempre apoio constante e promoção da vida melhor. Linda carta de Emmanuel, quando ele nos recorda todos esses ensinamentos, que a gente comece fazendo por fazer, mas que esse fazer por fazer vai transformando o nosso sentimento, e nós realmente vamos fazer por amor, por dedicação, em nome do Cristo Jesus que tanto nos ensinou. Que Deus abençoe o nosso propósito e que tenhamos assim atingido a nós próprios com todos esses ensinamentos e a tantos quantos se interessarem pelo Evangelho de Amor. Fazemos vibrações por cada companheiro que ainda não entendeu que o trabalho de amor faz parte da nossa caminhada
e da luz que tanto esperamos receber dos céus. E terminamos agradecendo a Deus por tudo que recebemos, por tudo que temos, por tudo que somos. Grata, Senhor, por tudo, por toda essa caminhada de amor. Graças a Deus.